Graças e paz, amados. Louvado seja Deus porque você está aqui mais uma vez. É sempre uma alegria recebê-lo. É sempre muito bom estarmos aqui. E hoje eu queria falar com você a respeito de provações. Muitas vezes a gente passa por situações difíceis na nossa vida e a gente não está se atentando para o fato de que aquela situação difícil que a gente está passando, ou que esta situação difícil que você está passando agora, é na verdade uma provação. Muitas vezes a gente tem dificuldade de identificar que nós estamos passando por uma provação, porque a gente está preso naquela teologia da retribuição. O que é a teologia da retribuição, pastor? É aquela lei da semeadura, né? Que é bíblica. Nós temos isso, inclusive, evidenciado lá na Bíblia, dizendo que tudo que o homem ele plantar, ele vai colher. Aliás, fala inclusive que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele também colhe. Agora, o que nós precisamos entender é que a lei da semeadura, ela faz parte da vida, mas ela não explica toda a vida. Nem tudo se explica a partir da lei da semeadura. Nem sempre você está colhendo ou passando por situações difíceis porque um dia você semeou isto para a tua vida. Muitas vezes essa situação difícil ela pode ser uma provação. Provação que é justamente o que o próprio sentido da palavra nos traz. Ela vem com o intuito de nos provar para saber se nós estamos aprovados ou reprovados em determinada coisa. E muitas vezes nós estamos passando por situações para que haja uma provação do nosso coração para com Deus. E eu tendo a dizer a você que esta provação para revelar algo que está no nosso coração não é nem para revelar isto para Deus, porque Deus ele é onisciente, onipotente, ele já sabe de todas as coisas, ele conhece todas as coisas, ele já sabe inclusive o que há no nosso coração. Muitas vezes nós passamos por situações, sobretudo, para que seja revelado para nós mesmos o que há no nosso coração, que precisa ser mudado, com o intuito de que nós sejamos sempre aprovados. Deus permite que a gente passe por provações e Ele sempre tem o intuito de que nós sejamos, no final das contas, aprovados e não reprovados. E qual é a base para isso que o senhor está falando, pastor? A gente vai ver esta base na história de Jó. Se você ler o livro de Jó, você vai ver isso. Aliás, logo no primeiro capítulo, no primeiro versículo, você já vai ver que Jó, ele era um homem íntegro. A Bíblia diz que ele era um homem temente a Deus, que se desviava do mal. E aí, em todo o decurso da história de Jó, quando a gente lê o livro de Jó, a gente vai ver que ele passa por situações muito difíceis e que, portanto, por ele ser um homem justo, íntegro, como o próprio texto bíblico já no seu início nos revela, isso já nos traz a verdade de que realmente nem sempre tudo é consequência do que nós semeamos. Porque se ele era íntegro, ele era temente a Deus, se desviava do mal, então logo tudo que ele passou não foi decorrente ao que ele um dia tenha semeado na sua vida. Aliás, esse vai ser o tema de todo o livro, foco da discussão entre Jó e os seus amigos durante todo o livro de Jó. Se você ler o livro, você vai ver isso. Então ali a gente já tem uma base para esta argumentação que eu estou dando a você, de que nem sempre tudo se explica pela lei da semeadura ou pela teologia da retribuição. E é curioso a gente ver que na teologia se explica que Jó foi o primeiro livro escrito da Bíblia.
Na verdade, Jó, ele foi o primeiro livro que foi produzido, que foi colocado para o ser humano. E eu não duvido disso, né? São evidências teológicas que apontam para isso, e uns atribuem inclusive a escrita do livro a Moisés, outros a Salomão, mas de qualquer forma é o primeiro livro escrito, e isso para mim vai ser uma grande verdade, até pela importância que ele tem, ou da prioridade que Deus dá para que esta verdade chegue ao coração do ser humano, e aonde através dela se explica muita coisa. Se explica o porquê de muitas situações da vida ou dificuldades da vida, mesmo que muitas vezes a gente não tenha colaborado ou semeado para isso. Então, aqui a gente vai ver que Jó, ele é colocado no centro de um debate que eu acredito que se estende, que se reverbera para toda a humanidade. Porque o texto já no começo diz de uma reunião ou de um concílio celestial. Uma reunião que se dá nas regiões celestiais onde há o embate, aonde é colocado ali uma questão que evidencia uma certa rivalidade entre Deus e o diabo. E ali o que se coloca, em linhas gerais, para que você entenda, é justamente o porquê que Jó é este homem temente a Deus. Por que ele é íntegro? Por que ele é um homem que se desvia do mal? Qual é a razão, qual é a motivação do coração de Jó? Aonde Deus ele coloca a questão de que Jó o teme pelo que ele é. E aí o diabo faz um contraponto dizendo, não, ele te adora pelo que ele tem, pelas coisas que você dá a ele. E em função das coisas que você dá a ele, é que ele te adora. Então Deus, ele através desse embate, a partir dele, permite que as situações difíceis aconteçam na vida de Jó para prová-lo, para trazer esta verdade à tona. E como eu disse, isto é algo que se repercute em toda a humanidade até os dias de hoje. Então deixa eu dizer algo a você, que talvez essa situação difícil que você está passando, ela não é resultado de algo de ruim que você fez um dia. Talvez seja justamente para provar o teu coração, dentro deste embate celestial que existe desde o princípio de todas as coisas. Há necessidade de provar o teu coração até para revelar a você mesmo o que há no seu coração em relação a Deus. Por que você o adora? Por que você acredita em Deus? Por que você o busca? Talvez situações difíceis eles têm passado na vida, todo o ser humano tem passado na vida, justamente porque Deus quer trazer a cada um deles a revelação do que há por detrás da sua busca em relação a Ele. O que há por detrás da sua intenção. Isto é muito profundo, isto é muito sério, explica e pode explicar muita coisa. O do porquê muitas vezes passamos por situações tão difíceis na vida. E esta provação, ela, como eu disse a você, sempre virá com um intuito de que você seja aprovado e não reprovado. Porque Deus te criou. Ele te criou e Ele sabe do potencial que há no teu coração. O potencial de adorá-lo, de servi-lo. Não pelo que Ele pode te dar, mas pelo que Ele é. Porque Ele te criou para se relacionar com Ele, e um relacionamento sincero, verdadeiro e puro só é sincero, verdadeiro e puro quando não existe interesse, quando existe o amor, apesar de qualquer circunstância, pela pessoa que é alvo do amor, a quem lhe é realmente proferido este amor, é porque a pessoa é e não pelo que ela pode dar ao outro. Deus está preocupado em trazer isto à tona. Jó arma um embate
em torno de sua vida, ele vive todo este embate para mostrar para todos nós que seria o embate de toda a humanidade, que situações difíceis viriam para que nós pudéssemos saber aonde está o nosso coração, em Deus ou nas coisas que Deus nos dá. Se o nosso coração está nas coisas que Deus nos dá ou pode nos dar, quando nós a perdemos e nós então nos revoltamos contra Deus, isso mostra que o nosso coração nunca esteve em Deus, mas sempre nas coisas que Ele pode nos dar. Então entenda de uma vez por todas que isso que você está passando na tua vida talvez seja para revelar a você qual é o teu coração. E Deus quer que o teu coração esteja nele. E aqui no livro de Jó nós vamos ver alguns ensinamentos que nós podemos aprender com Jó para ter este coração. Este coração que está em Deus e não nas coisas que Deus pode nos dar. Aqui nós vamos ter alguns ensinamentos que vão fazer com que a gente seja, no final das contas, em cada provação como essa, sermos aprovados por Deus e não reprovados por Ele. E aqui nós entendemos que estas provações, elas vêm em 3 áreas ou 3 dimensões diferentes da nossa vida. Sempre vão vir nestas áreas ou nestas dimensões da nossa vida, porque normalmente é onde está o nosso coração, que é justamente na família, nas nossas posses ou riquezas e na nossa saúde, no nosso bem-estar. As provações que vão vir para revelar o que há no nosso coração, normalmente vêm sob esses 3 aspectos. E é o que acontece aqui na vida de Jó. O diabo, então, por Deus, é permitido a tocar nos bens da família de Jó. Inicialmente são nessas 2 áreas. E ali ele já nos ensina como que nós somos aprovados quando passamos por provações nessas áreas da nossa vida. E aí, se você ler, você vai ver que Jó, ele perde tudo. Perde todo o seu rebanho de animais, os seus servos que davam a ele a capacidade de gerar riquezas, de trazer para ele o suprimento. Ele perde tudo, perde todos os seus rebanhos de animais, os seus servos, sobrando apenas alguns servos que vieram dar a ele as más notícias. E aí, diante deste fato, que ele perde todos os seus bens, e logo em seguida ele perde também a sua família, que diz o texto bíblico que estavam eles todos reunidos em uma de suas casas e veio um vento forte, derrubou a casa e todos que ali estavam morreram, todos os filhos de Jó. Então, diante desta provação na vida dele, nestas 2 áreas, em perdas materiais, em perda de entes queridos, em perdas na sua família, ele então dá uma resposta que nos ensina muito. Qual é essa resposta? Ela está no versículo 20 do capítulo 1, se você puder ler comigo. Jó capítulo 1, versículo 20. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe e tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Olha o coração desse homem. Olha o que o coração dele revelou quem ele era diante da dor, diante da perda, da provação, por assim dizer. Ele adorou a Deus. No primeiro momento, é claro e é natural, e assim acontece com todos nós, lamentou a sua perda, chorou ela, colocou isso para fora, isso é necessário.
se humilhou, rasgou suas vestes, raspou a sua cabeça, mostrando toda a sua dor, mostrando toda a sua tristeza. Mas apesar dela, ele ajoelhou-se, prostrou-se e adorou a Deus. Disse: bendito seja Deus. Que coração desejável para Deus é esse de Jó. Que coração desejável para Deus é esse que Ele quer que eu e você tenhamos, mesmo diante da perda, da dor. Isso é lindo. Agora, é algo que nós precisamos ter, é o desejo que eu tenho, que você tenha esse coração, que eu tenha esse coração. Este é o desejo de Deus. Eu gosto muito de uma frase dita por um pastor americano chamado John Piper, que ele diz o seguinte, dentro deste tema: um dos meus deveres como um pastor é pregar e orar de tal maneira que você esteja preparado na mente e no coração para não amaldiçoar a Deus no dia da sua calamidade, mas que você possa, em vez de amaldiçoar, adorar a Deus e bendizê-lo como vosso Pai livre, soberano, não importando quão intensa ou profunda a dor que Ele permitir sobre a sua vida. Este é o desejo do meu coração, o desejo do coração de Deus, termos este coração de um adorador, e é um adorador tão genuíno e puro que ele não depende de circunstâncias para adorar a Deus, porque o coração dele não está nas circunstâncias, não está nas coisas ou nas pessoas, mas o coração desse adorador está em Deus, no alvo, no objeto principal da sua adoração, que é Deus. E porque é Deus, ainda que ele perca coisas ou pessoas, mas o seu coração não está nas coisas ou nas pessoas, mas ele está em Deus. Então ele sempre vai adorar a Deus, mesmo perdendo coisas ou pessoas. Isso é o que Deus quer de você diante destas provações da vida. Que o teu coração esteja nele. Agora, este coração que está em Deus, independentemente das circunstâncias, só pode assim o ser se existe raízes de um relacionamento com Deus. Não é da noite para o dia que se tem essa adoração genuína, profunda e sincera. Ela é uma adoração profunda, que tem raízes, que sugere tempo, processos na presença de Deus, num relacionamento contínuo, permanente, progressivo na presença de Deus. Não é da noite para o dia. É o que nós vamos ver na vida de Jó. Aliás, Jó, se você ler o livro todo, você vai ver que este relacionamento com Deus, inclusive depois de todas as circunstâncias que ele viveu de perda, este relacionamento com Deus, ele mesmo diz que se aprofundou, dizendo que antes eu conhecia Deus de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então ele ainda aprofundou mais o teu relacionamento com Deus, o que sugere que ele já tinha um relacionamento com ele. E isso ainda fica mais evidente se a gente ler aqui o capítulo 1, versículo 5, porque diz que Jó, ele se levantava de madrugada para oferecer holocaustos por cada um dos seus filhos. Veja, se levantava de madrugada. Existia um relacionamento com Deus, uma busca, um interesse da parte de Jó por Deus. E porque ele tinha este relacionamento, ele já tinha esta adoração que era contínua, permanente, regular na presença de Deus. Quando veio a provação, tinha raízes, ele tinha onde se apegar,
O amor maior dele não estava na sua família ou nas coisas que ele possuía. Portanto, perdê-las não era o fim do mundo, porque ele tinha o amor por Deus. E se ele perdesse este amor por Deus, aí sim seria o fim do mundo, porque o amor que ele tinha por Deus era maior do que o amor que ele tinha por qualquer outra coisa. É isso que Deus quer de nós. E entender que este amor profundo e verdadeiro por Deus, que está acima de todas as coisas, não se constrói da noite para o dia. Não é apenas num final de semana, indo adorar a Deus, num culto de 2 horas apenas, que você vai desenvolver este amor com raízes profundas por Deus, esta adoração profunda, mesmo em meio à perda, ela não vai brotar da noite para o dia, é um processo. Sugere intensidade, sugere entrega, esforço da sua parte em buscar a Deus e conhecê-lo cada vez mais. Que seja o tema, que seja o lema da tua vida, conhecer e prosseguir em conhecer a Deus cada vez mais, porque diante das provações da vida você não vai sucumbir, assim como foi com Jó. Que você tenha este coração, que você ame a Ele e não as coisas que Ele pode te dar. Isso vai inclusive na contramão da teologia da prosperidade que muitos pregam e causa náuseas em Deus, essa teologia, porque tudo que ele está querendo provar o contrário neste embate celestial que ele tem com o diabo. É tudo que ele quer provar ao contrário, que o homem o adora não pelo que ele dá, mas pelo que ele é. Percebe como Deus repudia essa teologia da prosperidade? Porque é a prosperidade que vai ser colocada no lugar de Deus e não é isso que ele quer. Que você tenha um coração nele e desenvolva isso continuamente, buscando todos os dias. Aleluia! Louvado seja Deus, porque é isso que ele quer. É o desejo dele desde o princípio. Este é o anseio do coração do Pai. Que você entenda isso, que você busque isso na tua vida cada vez mais. E Jó nos dá este ensinamento. Jó nos ensina essas verdades profundas. E aí, em uma outra área da vida de Jó, em outro aspecto, dimensão da sua vida, o diabo ele é permitido então tocar na sua saúde, porque ele argumenta dizendo, ora, ele só se manteve fiel porque não foi tocado na sua saúde. É onde a coisa realmente pega para muitos. Enquanto não sentir na pele, mas quando começa a sentir na pele, aí dói. Aí é complicado. É o que o diabo sugeriu a Deus neste embate. Então deixa eu tocar na saúde dele. Então Deus ali, conhecendo o coração de Jó, permitiu que assim fosse. Então o diabo foi ali e tocou na saúde dele. O texto diz que Jó foi acometido de úlceras malignas dos pés à cabeça, em todo o seu corpo. Imagina a situação. A Bíblia diz que ele se coçava com cacos. Imagina isso, sobre cinzas. Imagina a situação deste homem. E mesmo ali, ele se manteve fiel. Olha que coração é esse, irmãos. Um coração que conhece a Deus, que sabe quem é o Deus que ele serve. Ele se manteve firme. É maravilhoso ver isto. E a mulher de Jó, a pessoa que estava mais próxima dele a vida toda, dá a ele um conselho, olha, amaldiçoa o teu Deus e morre. Olha a situação que você está vivendo. Mas mesmo assim, diante deste conselho, de toda a situação que ele estava vivendo, já sentindo na pele, sendo provado nesta área da tua vida, na saúde dele, olha a resposta dele. Se você ver aqui, no versículo 10 do capítulo 2, olhe a resposta de Jó. Porém, ele lhe disse, como qualquer doida falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal?
Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Olha o coração deste homem que é revelado diante de situações tão difíceis. Olha como ele está sendo aprovado nesta provação. Ali ele não blasfema. Ali ele simplesmente reconhece a soberania de Deus. Deus dá o bem. Se ele quiser dar o mal, ele é soberano, ele faz o que ele quer. É isso que Jó está querendo dizer, nos ensinando que diante das provações da vida nós temos que ter um olhar para Deus, vendo ele como Deus soberano que é. E porque ele é soberano, ele está no centro de todas as coisas. E porque ele está no centro de todas as coisas, só cabe a mim aceitar as suas atribuições, as suas permissões. Jó sabia disso, então ele declara isso. Ele declara que confiava na soberania de Deus, no que Deus estava fazendo, e só caberia a ele aceitar. Em outras palavras, Jó está dizendo que quem está no centro é Deus e não ele, e a sua necessidade de bem-estar. Porque se ele, Jó, estivesse no centro, ele e as suas necessidades de bem-estar, de saúde, estivesse no centro de todas as coisas, com certeza seria justificável amaldiçoar a Deus, como a mulher dele o queria que ele fizesse. Mas como era Deus que estava no centro da vida de Jó, era mais importante a vontade ou a permissão de Deus na vida dele. E é o que acontece muitas vezes na nossa vida. Porque Deus não está no centro, a gente tem dificuldade de aceitar as coisas que acontecem, mesmo que a gente não entenda essas coisas. Foi o caso de Jó. Se você ler todo o livro de Jó, você vai ver que há momentos que Jó demonstra que ele não estava entendendo nada. Apesar de reconhecer a soberania, de colocar Deus no centro de todas as coisas, humano que era, como nós também o somos, não entendia nada do que estava acontecendo com ele, como muitas vezes a gente não entende. Mas não é porque eu não entendo, é que eu não vou confiar, é que eu não vou reconhecer que ele está acima de todas as coisas, e que pode vir dele o que for, eu vou aceitar. Agora, se eu estou no centro, se eu sou mais importante do que Deus e a vontade dele, é claro que eu não vou aceitar uma situação como essa, principalmente quando toca na nossa saúde, ou na saúde de pessoas queridas também. Aqui Jó dá uma clara demonstração de teocentrismo, Deus no centro. Mesmo não entendendo, eu confio nele. Ele é que faz, ele é que todas as coisas vêm dele e eu vou confiar nele. Agora, o mundo há muitos anos e há um bom tempo tem passado pelo que nós sabemos que é o humanismo, onde Deus não está no centro. Quem está no centro é o homem. E porque o homem está no centro, porque existe esse humanismo, a supervalorização do homem, do que ele sente, do que ele quer, do que ele precisa, dificilmente ele vai aceitar a vontade de Deus. Saber que Deus é soberano, que está acima de todas as coisas. E aí é difícil ser aprovado diante das provações. Tudo que Deus quer para você é que você intensifique o teu relacionamento com Ele, criando raízes profundas de relacionamento com Ele. E sendo assim, no dia da provação, a sua adoração, ela tenha base, alicerce para continuar existindo. Tudo que Deus quer é que você, no dia da provação, olhe para Ele como quem está no centro de todas as coisas e que tem que prevalecer a vontade dEle, não a sua. E não tenha dúvidas de que, assim sendo, Deus vai fazer com que você passe por essas situações difíceis e ali você seja aprovado e o nome dEle seja glorificado diante de todo o concílio celestial e que Ele veja em você a razão pela qual Ele criou o ser humano, que
que o adora, não pelo que ele pode dar, mas pelo que ele é. Amém, amados? Que você possa ter esta palavra no teu coração, que assim como ela impactou a minha vida, ela impacte a tua vida também. Amém? Louvado seja Deus. E a exemplo das outras ministrações, eu quero reforçar a você, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar ele com outras pessoas que você sabe que vão ser abençoadas. E se você ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de mensagens como essa, que eu sei que abençoam as nossas vidas. Amém? Deus abençoe você, em nome de Jesus, e até a próxima.